Desde seu surgimento no século XIX, o movimento feminista conseguiu importantes conquistas como o direito à educação, ao trabalho e o direito ao voto. Nos anos 60 e 70, o movimento feminista se amplia, acrescentando à discussão de gênero o debate sobre raça e classe social. No Brasil, essas questões demoraram mais a ter visibilidade porque vivíamos sob uma ditadura. O golpe de Estado de 1964, que deu início ao regime ditatorial, foi apoiado por setores conservadores da sociedade que defendiam e reforçavam a moral cristã e os valores da família tradicional, na qual a mulher deveria exercer um papel de submissão ao homem. Mas muitas mulheres decidiram lutar contra o arbítrio. A resistência sempre contou com a participação e o protagonismo das mulheres. Para entrar na política, essas mulheres precisaram enfrentar o machismo dominante na sociedade. Suas famílias esperavam que elas se tornassem mulheres belas, recatadas e do lar. Mas elas decidiram ingressar nas organizações políticas, no movimento estudantil, nos sindicatos e nos grupos de resistência armada. A relação era, além de ser numericamente desigual, os homens é que decidiam tudo e eles queriam que você fizesse tal coisa. Você vai fazer panfletagem tal hora, em tal lugar, você vai fazer a pichação lá naquele muro tal hora, tal lugar, você vai buscar fulano e levar não sei aonde. Eles já vinham com as ordens quase que prontas, né? Mesmo nesses espaços, o machismo era presente. Eles não as viam como capazes de assumir posições de liderança e consideravam suas demandas por direitos iguais questões menos importantes. No momento da prisão e da tortura, as desigualdades entre homem e mulher se mostravam mais fortes. Os torturadores utilizavam os estereótipos existentes sobre as mulheres, especialmente aqueles ligados à sexualidade, para causar mais dor e sofrimento às suas vítimas. Os agentes da repressão as viam como duplamente transgressoras, não apenas por desafiar o regime, mas principalmente porque ousaram se afastar dos papéis convencionais de filha, mãe, esposa e dona de casa. Foram inúmeras as mulheres manuseadas, abusadas, mutiladas e estupradas por agentes da repressão. Puseram baratas passeando pelo meu corpo, colocaram uma barata na minha vagina. Hoje parece loucura, mas um dos torturadores, de nome de guerra, Gugu, tinha uma caixa onde ele guardava as baratas amarradas por barbantes. E através do barbante ele conseguia manipular as baratas no meu corpo. Foi nesse quadro, na volta, que o próprio Najib fez o que ele chamava de tortura sexual científica. Eu ficava nua, com um capuz na cabeça, uma corda enrolada do pescoço, passando pelas costas até as mãos, que estavam amarradas atrás da cintura. Enquanto o torturador ficava mexendo nos meus seios, na minha vagina, penetrando com o dedo na vagina, eu ficava impossibilitada de me defender, pois se eu movimentasse meus braços para me proteger, eu me enforcava. E instintivamente eu voltava atrás. Eu dei esse depoimento na Comissão da Verdade no Rio de Janeiro. Quando ele veio a público, muitas pessoas me falaram que não tinham ideia do que eu tinha vivido. Mas isso não aconteceu só comigo. Aconteceu com muitas outras companheiras. Quando éramos detidas, na sala de interrogatório, durante as sessões de tortura, os agentes nos obrigavam a ficar nuas e nos chamavam putas, vagabundas, prostitutas. Nem as mulheres grávidas foram poupadas do terror. Em seus seios e genitálias eram aplicados choques elétricos e injeções para cortar o leite e queimar seus úteros. Os socos e pontapés eram direcionados especialmente para a barriga. O objetivo declarado pelos torturadores? Impedir o nascimento de mais um comunista no mundo. O cara chegou lá e disse assim, numa sala, entramos, tira a roupa. Eu disse, não tiro. Eu não diria aquilo 20 minutos depois.
Eles me rasgaram a roupa, me tiraram minha perna, me botaram numa cadeira, abriram minhas pernas, começaram a botar choque dentro da minha vagina, no meu pé, na minha orelha. Você está grávida? Eu não sei. Então começou a vir na minha cabeça, eu atrasei minha menstruação, estou grávida. Ele chegou, me pendurou numa parede e me dava murro, pontapé, só na minha barriga, assim. Geraldo algemado no chão, só olhando. Até que eu sangrei de descer, assim. E eles disseram, tá vendo? Comunista não é para ter filho. Crianças e adolescentes foram sequestrados, mortos, desaparecidos, presos e torturados para atingir seus pais. Para todos nós que sobrevivemos ao horror da ditadura, os efeitos do trauma perduram até hoje. Não reconheci minha mãe. Uma coisa muito difícil, porque ela tinha apanhado tanto que estava deformada. Então, para mim, era um ser, não era minha mãe. Você estava tendo contato com uma estranha, não era sua mãe. Era uma massa, né? Toda quebrada, com o rosto sem dente, toda arrebentada. Não era sua mãe. Ela não conseguia nem ter a voz, né, de mãe. Do lado de fora das prisões, outras mulheres protagonizavam a luta por direitos humanos. Mães, companheiras, irmãs e filhas levavam adiante uma busca incansável por seus entes queridos. Mulheres como Iramaia Benjamin, Clarice Herzog, Zuzu Angel, entre tantas outras, transformavam seu luto em luta, ao buscar esclarecimentos sobre os crimes cometidos pela ditadura e reivindicar justiça. Foi dessa luta por direitos humanos que nasceu o movimento feminino pela anistia, criado por Terezinha Zerbini em 1975. Em seguida, vieram os comitês brasileiros pela anistia e o movimento dos familiares de mortos e desaparecidos, sempre protagonizados pelas mulheres. Naquele mesmo ano de 75, a ONU promoveu a primeira Conferência Mundial sobre a Mulher e declarou que aquele seria o Ano Internacional da Mulher. Foi nessa época que se multiplicaram iniciativas como associações e coletivos de mulheres no Brasil. Ao mesmo tempo que denunciavam as violências, elas reivindicavam direitos e oportunidades iguais e maior liberdade sexual. Também foi nessa ocasião que surgiu a imprensa feminina e feminista. É verdade que no início os movimentos de mulheres que reivindicavam o feminismo eram compostos, em sua maioria, por mulheres de classe média universitárias. Mas aos poucos também surgiam inúmeras outras lideranças femininas organizadas em torno de sindicatos e movimentos sociais voltados para reivindicar melhores condições de vida e de moradia, creches e postos de saúde. E ganhava força a luta das mulheres negras, que denunciavam como o racismo estrutural aprofundava ainda mais as violências e desigualdades nas relações de gênero. Para a mulher negra, o lugar que lhe é reservado é sempre o lugar menor, né? É o lugar da marginalização, é o lugar do menor salário, é o lugar do desrespeito com relação à sua capacidade profissional. Essas lutas foram e são importantes para o Brasil conseguir avançar em várias questões relacionadas aos direitos das mulheres. Mas ainda há muito a fazer. A gente tem um senhor que está defendendo a ditadura e falando alguma coisa contrária a isso. Não aturo o interrompimento dos vereadores desta casa. Não aturarei de um cidadão que vem aqui e não sabe ouvir a posição de uma mulher eleita.